Bom dia! Estamos nós aqui para fazer mais uma live sobre endividamento. Bom, quem me conhece sabe que eu amo falar sobre esse tema, então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar um tempinho pro Instagram avisar que nós estamos ao vivo. Então, se você estiver assistindo esta live lá pelo replay, passa um pouquinho aí pra frente pra você pular essa parte, porque é sempre chatinho, né? Ficar esperando ali. Então, se você estiver assistindo no replay, já pula um pouquinho pra frente, enquanto eu espero o Instagram avisar que nós estamos ao vivo. Ei, Jai, tudo bem? Olá, sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é um tema que, né, como eu falei, eu adoro falar sobre esse tema. E há um tempo atrás foi até engraçado, porque eu meio que fui chamada de a especialista em endividamento. Então, muita gente me conhece no mercado, às vezes, como uma especialista em endividamento, como se eu só atendesse pessoas endividadas. E essa não é a minha realidade. Eu trabalho com a parte de organização e planejamento financeiro. Então, eu faço sim a parte de ajuda aos endividados, mas é um pouco mais profundo ainda. Saudade de você também, viu, sua linda? Você está muito sumida, me abandonou. Que bom ter você aqui nessa live. E nós vamos começar falando sobre esse tema do endividamento. E bora começar? Quantos minutinhos? Deixa eu beber uma água enquanto isso. Então, trazendo já um pouquinho do nosso tema, enquanto a galera vem entrando aqui na live. Endividamento é um tema muito interessante, porque boa parte das pessoas, elas estão passando por esse momento de endividamento porque não conseguem parar para poder analisar as próprias dívidas. Eu falo porque quem conhece a minha história, eu já contei várias vezes aqui. Eu fui uma pessoa muito endividada enquanto gerente de banco, endividada, e eu mesma falava, caramba, mas como que eu tô endividada? Pelo amor de Deus, eu sei o que tem que fazer, eu sei como a gente faz para sair das dívidas, e eu não conseguia. E eu não conseguia entender onde estava o meu problema. E aí, como eu já falei também algumas vezes, o que eu preciso, o que a gente precisa entender para sair do endividamento? Que não é só planilha, não é só planilha. É escolha, é comportamento, é atitude, tem muita coisa envolvida aí dentro do endividamento. E o que a gente precisa então, Karine, para começar a dar os primeiros passos e conseguir sair então do endividamento? A gente precisa encarar essa situação de frente. É muito difícil, a gente sofre, dói, a gente chora, né? Como eu já falei pra vocês, eu já passei por tudo isso. O problema é que enquanto você não encarar suas dívidas, você não pegar papel e caneta e falar assim, cara, eu vou resolver isso aqui, você não vai conseguir resolver. Você não vai conseguir sair dessa situação na qual você está. Então, por mais doloroso que seja, o primeiro passo necessário para você sair do endividamento é papel e caneta na mão. Você vai pegar papel e caneta e você vai anotar tudo o que você deve. E aqui eu até brinco que eu falo que você tem que anotar até aquelas dívidas que o marido não sabe. Sabe aquela coisa? E aí, assim, aquela roupinha que a gente comprou da vizinha, aquela coisa que a gente tem lá parcelado e que você pode pagar. Não, ela falou que eu podia pagar como eu quisesse. Então, também é uma dívida e ela também tem que estar no papel. Então, você vai sentar, anotar no papel. Porque esse é o primeiro passo e, na minha opinião, é o passo mais importante. Quando eu consegui fazer isso dentro da minha vida, sabe o que aconteceu? Eu consegui quitar as minhas dívidas muito, mas muito mais rápido do que eu imaginava que eu pudesse quitar, sabia? Por que eu fiz isso? Porque até então, gente, eu fugia da minha realidade. Eu não queria acreditar, eu sofria com a minha dívida. E aí, automaticamente, eu gastava mais. E por que a gente faz isso? Lembra que a gente tem um sabotadorzinho aqui dentro, chamado cérebro? Pois é, enquanto você não aprender a dominar o seu cérebro, a dominar ali as suas finanças, você não vai conseguir sair dessa situação na qual você está.
Então, papel e caneta na mão, você vai chorar, vai doer. Eu sei que dói, vai doer de verdade, mas não tem problema, porque é uma dor necessária. Porque, como eu falei, a partir do momento que você colocar tudo na ponta do lápis, você vai ver que parece milagre, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, eu consegui sair dessa situação muito mais rápido do que eu imaginava. Claro, você encarou as suas finanças. Você olhou ali pra dentro de casa. Então, primeiro passo, anote todas as suas dívidas, ok? Segundo passo, você vai fazer o quê? Você vai olhar lá pra dentro das suas dívidas e você vai descobrir o valor original daquela dívida. Por exemplo, você tem uma dívida de cartão de crédito e essa dívida hoje é 10 mil reais. Você vai entrar em contato com a operadora do cartão e você vai falar assim: quanto era a minha dívida no momento em que eu deixei de pagar? Nesse momento, eu sempre falo que assim, a ligação cai, eles vão passar para outra pessoa, você não vai conseguir num primeiro momento saber. Então assim, é muito difícil porque eles vão tentar fugir de você. Por quê? Porque provavelmente essa dívida que hoje está em 10, ela era 4 mil. E é muito importante você fazer essa etapa, tá? Não desista nessa etapa, porque você precisa entender o valor original da sua dívida para que você possa até mesmo negociar. E aqui tem uma coisa muito importante que a gente precisa frisar, que é o quê? A diferença de endividado para inadimplente. Porque nós imaginamos o seguinte: ah, não, endividado é aquele cara que tá com o nome no SPC, Serasa, nos serviços de proteção ao crédito. Não. Se você tem parcelas no seu cartão de crédito, você é um endividado. Se você tem empréstimos, você é um endividado. A diferença entre o endividado e o inadimplente é que o endividado, ele ainda está conseguindo pagar essas dívidas. E hoje, 65% da população brasileira é endividado, ok? Ontem eu postei uma entrevista que eu dei para a Folha Vitória, aqui do Espírito Santo, falando exatamente sobre isso, sobre o número de endividados. Agora na pandemia aumentou e tal, então depois, se você quiser assistir, tá lá em entrevistas, tem muita coisa legal, então assistam. Então, o endividado e inadimplente, a diferença é essa. Ah, Karine, como é que eu faço então? Poxa, eu parcelei lá em 10 vezes sem juros, eu faço parte... Bom dia, Luana! Eu faço parte então dessa estatística? Sim, você faz parte dessa estatística. Porém, se você hoje tiver o dinheiro necessário para quitar o seu cartão de crédito, aí eu posso falar para você que não. Você não faz parte dessa estatística, você não é um endividado. Agora, se você tem parcelas lá no seu cartão, se você tem empréstimo, se você tem qualquer coisa que você não consiga pagar, quitar, você hoje é um endividado, ok? Então, como eu já expliquei para vocês, primeiro passo, anotar todas as dívidas, doa a quem doer. Chora, senta, não tem problema nesse primeiro momento, porque você vai ver o quanto é importante. Não foge disso, porque quanto mais você foge, mais próximo da sua dívida chegar e bater na sua porta, mais próximo você fica. Ou seja, vai virar uma bola de neve. Vai virar uma bola de neve, vai vir ali batendo na sua porta falando: aqui, meu filho, me paga, pelo amor de Deus. E aí quando você for olhar, já tá numa situação muito pior. Então senta, faz ali a sua análise, descobre o valor original dessa dívida. O valor original... Ah, Joana, linda! Obrigada! Então, o valor original dessa dívida, por que é importante você descobrir o valor original? Para você começar a negociar. Para você poder entender o quanto de juros está ali mensalmente aumentando essa dívida sua. E para você poder conseguir montar uma estratégia. A estratégia necessária para você poder quitar essas suas dívidas. Então, entra lá, anota, coloca o valor original na frente, liga lá para a sua instituição e pergunta: quanto eu devo hoje? Quanto eu devia no momento em que eu parei de pagar? Qual é os juros que está incidindo sobre essa dívida hoje? E se eu quisesse fazer um parcelamento, como vocês fariam para mim? Quais são as opções que vocês me dão hoje para eu poder liquidar essa dívida de uma vez por todas? E você vai anotando. Mas nesse momento você não vai negociar. Por que você não vai negociar? Porque você não sabe ainda quando você pode pagar.
E esse é o momento em que normalmente a pessoa fala, meu Deus, eu imaginava que era mais, espera aí que eles estão fazendo uma excelente proposta pra mim, e aí sai negociando tudo. Automaticamente você vai negociar, às vezes não cabe dentro do seu orçamento, porque você ainda não sabe, não cabe dentro do orçamento, daqui 2, 3 meses você tá naquela situação de novo. Ok? Então precisa fazer o terceiro passo, que é o orçamento mensal. Dentro do orçamento, você vai entender o quanto sobra. Você vai entender como você vai fazer para quitar essa dívida, qual vai ser a sua estratégia. Faz o orçamento, vê quanto tá te sobrando ali mensalmente. Ah, entendi, Karine, então tá me sobrando R$1.000. Eu todo mês vou pagar R$1.000 ali de dívida? Não. Se tá te sobrando R$1.000, se você fez lá toda a sua engenharia e conseguiu fazer sobrar R$1.000, o que você vai fazer? Você vai guardar 500 e você só vai pagar 500 da dívida. Como assim, Karine? Você tá ficando doida? Não. Você precisa poupar uma parte do que você ganha. Por que você precisa poupar? Porque mesmo estando endividado, você precisa montar sua reserva financeira. Você precisa se proteger. E você precisa, a melhor parte de tudo, a parte mais importante de tudo, é que você precisa mudar o seu modelo mental, o seu mindset financeiro. Porque o seu mindset é um mindset de endividado. O seu mindset é um mindset que tá lá na corrida dos ratos. Vocês lembram aquela bolinha, né? Pensa naquela bolinha que os ratos ficam ali dentro. Ele fica ali naquela corrida incessante. Então ele fica ali. Você tá exatamente nessa situação. Você trabalha para pagar conta, trabalha para pagar conta, trabalha para pagar conta. No caso, pode ser que você esteja trabalhando para pagar dívidas. E ninguém merece trabalhar para pagar dívida. E aí a gente nesse momento começa a achar que a gente ganha pouco. A gente começa a achar que a gente precisa de mais. A gente nunca olha pra dentro de casa e fala, caramba, o que eu tô fazendo com o meu dinheiro? Caramba, será que eu tô tendo as melhores atitudes? Será que eu estou tomando as decisões mais acertadas com o meu dinheiro? Então eu quero que vocês pensem a respeito disso. Vocês criem um orçamento e vocês comecem a investir. Mesmo que seja investir R$100 por mês. Você precisa ter o gostinho de ser um investidor. Você precisa tomar gostinho por falar, caramba, então eu posso, eu consigo. E você sabe o que é mais engraçado? É que você vai colocar R$100. Você colocou o primeiro mês, o segundo mês, no terceiro mês você vai ter alguma coisa muito urgente que você precisa daqueles R$300. E esse é o momento mais difícil, que você precisa se controlar para não gastar esse dinheiro. Você precisa muitas vezes proteger o seu dinheiro de você mesmo. É muito doido isso e é por isso que os bancos enfiam tanto título de capitalização nas pessoas. Porque o título de capitalização, eu não tenho nada contra, mas eu também não sou a favor, porque o título de capitalização, ele não rende nada. Então a gente acaba fazendo como se fosse um investimento e ele não é investimento. Porém, ele te dá a possibilidade de poupar, de guardar dinheiro. Então, nessa ânsia de guardar dinheiro, as pessoas fazem os títulos de capitalização. E esse título de capitalização demora 1 ano, ela já quer resgatar. E aí ela vai perder 50% do valor que ela gastou, que ela guardou. Ou seja, não é um bom negócio se você for resgatar antecipadamente. Então tem público para isso, ok? Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque aí a gente vai comprar carro, comprar casa, fazer consórcio, justamente para quê? Para poupar dinheiro. E não é assim. A gente precisa aprender a poupar dinheiro. A gente precisa aprender a administrar o nosso dinheiro. Porque quando a gente para fazer uma análise, quantos ganhadores de Mega Sena, de Big Brother e de tantos programas que a gente já ouviu falar, de dinheiros altos que essas pessoas já receberam, elas não conseguiram segurar esse dinheiro. Por quê? Porque elas têm um modelo mental de pobreza, um modelo mental de endividamento. Então você precisa trabalhar para poder mudar o seu modelo mental. Senão você não vai conseguir sair do endividamento. E aí você trabalha para pagar conta, trabalha para pagar conta, trabalha para pagar conta, automaticamente, o que vai acontecer? Você vai fazer mais conta porque você aprendeu que você trabalha para pagar conta. E você precisa inverter essa lógica. Você precisa inverter e falar assim, não, eu trabalho para juntar dinheiro, eu trabalho para realizar os meus sonhos, eu trabalho para poder ter uma casa de praia, eu trabalho para viajar para fora do país, eu trabalho para trocar de carro todos os anos, seja lá o que for. Tenha uma prioridade para o seu dinheiro, porque vai ficar mais fácil. Você já está mandando informação pro seu cérebro.
Você já tá mandando a informação falando assim, cara, eu preciso controlar as minhas finanças, eu preciso organizar a coisa aqui dentro de casa, porque senão eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir poupar, eu nunca vou conseguir chegar onde eu quero chegar. E você pode muito mais do que você imagina. Muito mais. E quando você começa a ter o gostinho de fazer um investimento, você consegue entender e falar assim, poxa, eu guardei meu dinheiro ali e ele me rendeu 50 reais. E aí na hora que você vai guardar 50 reais, você fala assim, nossa gente, eu vou gastar esses 50, meu dinheiro ficou lá o mês inteiro para render 50 reais. E você começa a entender a lógica da coisa. Obrigada, Lívia! Porque os juros, o que é os juros, gente? Os juros é o aluguel do dinheiro. É muito doido pensar assim, mas é exatamente isso. Os juros é o aluguel do dinheiro. Quem tem, deposita, aplica, investe no banco e aí ele recebe o quê? Ele recebe juros. Quem não tem, pega dinheiro emprestado. Quando você pega dinheiro emprestado, faz financiamento, você tá pagando o quê? Um aluguel pelo dinheiro. E aí, muitas vezes, a gente ouve muita gente falando assim, ah, não, imagina, eu preciso ter minha casa própria. Eu jamais conseguiria morar de aluguel. E aí a pessoa tá usando cheque especial todo mês. E a pessoa tem vários empréstimos. Então você tá pagando aluguel. Você não tá pagando aluguel da sua casa? Ótimo, parabéns. Se pra você é importante isso, tudo bem. Agora você tá pagando o aluguel do dinheiro mensalmente. E chega, né? Chega da gente ficar pagando aluguel. De que lado da mesa você quer estar? Você quer estar do lado da mesa dos que pagam ou você quer estar do lado da mesa dos que recebem? Quando eu entendi essa lógica, eu inverti o meu lado da mesa. Porque como eu já falei pra vocês, eu era gerente de banco, mas eu já fui endividada. Então eu já sei exatamente a cabeça de um endividado. E eu não conseguia sair daquela situação. Na verdade, eu não me via naquela situação. Eu via que todo mês não sobrava e pra mim era absolutamente normal. Nossa, é tão difícil, né? Viver assim, meu Deus. Ah, mas tudo bem, todo mundo tá assim. Não, mas é que nesse momento de pandemia, né? Quem não tá? Quem não tá agora apertado? Quem tá conseguindo se manter? Tem muita gente. Tem muita gente. Eu, por exemplo, na pandemia, eu tenho uma carteira de investimento em ações e tal, e aí a minha carteira, ela caiu. Ela caiu. E aí foi o momento em que eu fiz o quê? Eu aportei mais dinheiro ali justamente para quê? Para crescer. Porque eu entendi que era uma oportunidade. Mas isso é assunto para outra live. Eu só quero que vocês entendam que é muito legal quando você consegue ter o gostinho de virar um investidor. De endividado a investidor, então aí é um gostinho muito mais gostoso. E eu quero que vocês todos provem. Então, o que nós falamos? Anotar as dívidas, descobrir o valor original dessas dívidas, criar um orçamento e começar a aplicar um dinheiro, ok? Para que você comece a mudar o seu modelo mental, o que nós chamamos de mindset. Depois disso, você vai estipular um valor mensal, que a gente já entendeu aqui também. Você vai pegar um valor mensal de quanto você consegue poupar hoje. Como é que tá a sua situação financeira? O que tá sobrando? E aqui vem o pulo do gato. Porque normalmente a gente aplica o quê? O que a gente investe? A gente investe o que sobra, não é mesmo? Pois é, mas tá sobrando? Não, Karine, não tá sobrando nada. Pois é, se você ficar esperando sobrar, você não vai investir nada nunca. Você nunca vai virar um investidor, porque nunca vai sobrar. O que você precisa fazer é, como eu falei, inverter o lado da mesa que você está. Inverter a lógica. Então você vai fazer o seu orçamento, aproveita. Hoje, inclusive, eu tô fazendo um post sobre isso. Hoje é 1º de julho, primeiro dia do mês, primeiro dia do semestre. Nós fizemos milhões de planos para 2020 e esses planos foram por água abaixo por causa da pandemia. Ok. Eu falo que assim, esse foi o semestre, terminamos a metade do ano mais difícil das nossas vidas. Bem desse jeito. Porém, se a gente ficar se lamentando aqui, você nunca vai sair da situação que você está. Para muitos foi muito difícil, para muitos foi uma oportunidade muito grande. Então, eu quero que vocês parem, pensem e façam o planejamento da vida financeira de vocês para os próximos 6 meses. Não tá sobrando, né, Vitor? Pois é, não sobra. E é por isso que a gente precisa inverter.
Se você esperar sobrar, não vai sobrar não. O que você tem que fazer então? Karine, então me explica o que eu faço. Eu quero que você reveja o seu orçamento e que você coloque uma meta de quanto você vai poupar a partir desse mês, a partir de julho. Posso te dar uma dica? 10%. Os problemas que você tem hoje, com 100% do seu salário, vão ser os mesmos que você vai ter com 90% do seu salário. Eu quero que vocês façam um teste e que vocês me contem depois se tudo isso que eu falei faz sentido ou não. Por quê? Porque o negócio é que nós temos vários cupins no nosso orçamento. E são esses cupins que regaçam com as nossas finanças. Quais são os cupins? Cada um tem os seus. E ali, por exemplo, eu sempre trago esse exemplo que é supermercado. A gente nunca anota quanto a gente gasta no supermercado. A gente nunca anota quanto a gente gasta de padaria, de feira e de vários outros gastos. Sabe aquele dinheirinho, aquele pingadinho do dia a dia? É a torneirinha aberta. É a torneirinha que tá pingando todo dia e você não está vendo. Se você parar para analisar os gastos do dia a dia, você consegue reduzir até 30% do seu orçamento. Pasmem, é exatamente isso. Exatamente isso. E é essa a ideia que eu quero trazer para vocês. E eu quero que vocês olhem ali para dentro o que vocês vão fazer. O quanto vocês estão gastando do supermercado, o quanto vocês estão gastando de energia, o quanto vocês estão gastando com todas as despesas que vocês têm hoje. E ali vocês vão pensar de onde vai vir esses 10%, esses 20%, esses 30%. Começa com 10% para você não sofrer tanto. Pois é, são gastos necessários? O Vitor tá me perguntando. Não sei, são gastos necessários? Você tem certeza que todos os gastos são necessários? E isso é muito legal porque normalmente a gente acha que todos os gastos são necessários. Então, quer uma dica? Anota. Primeiro, anota todas as suas dívidas. Segundo, anota, faz o seu orçamento. Receita menos despesa, ou seja, quanto você ganha menos o quanto você gasta todo mês. Faz o seguinte, inverte. Você vai colocar qual é a renda familiar líquido, tá? Renda familiar líquida menos 10%. O quanto sobrou? Sobrou X reais. Vamos fazer um cálculo simples? R$1.000 menos 10%, R$900. Então, R$900 é o valor que você tem para o seu orçamento mensal. Bota lá e vê se a conta não vai fechar. Você vai conseguir fechar a conta. O que vai acontecer é que provavelmente você vai ter que fazer alguns ajustes. E esses ajustes são lazer, supermercado. Lazer é uma coisa que a gente também não costuma colocar na ponta do lápis. E aí vai falar, pô, Karine, mas a gente não tá fazendo nada. Não, você não aumentou a cervejinha que você tá tomando, às vezes um churrasco no final de semana. O que tá acontecendo é que a gente realmente não tá saindo pra ir pra barzinho, pra ir pra balada, pra ir pra algumas coisas que nós costumávamos fazer. Só que nós mudamos um pouco o nosso hábito de consumo e a gente tá consumindo do mesmo jeito. A gente não mudou muito o nosso consumo em relação... A gente mudou o que gastar. Mas o como gastar, a gente acaba gastando do mesmo jeito. Então faz esse teste, porque eu tenho certeza que você vai conseguir criar um melhor planejamento. Faz a lista do supermercado, faz a lista da feira. Se você está comprando mensalmente, pensa se você não comprar semanalmente não vai fazer diferença. Não, ao invés de comprar mensalmente, eu vejo muita gente, nos meus atendimentos, acontece muito da pessoa ir lá e fazer assim. Ah, eu faço a compra do mês. Então ela estipula, vamos colocar R$1.000 pra conta também, fica mais fácil. Eu estipulei que eu vou gastar R$1.000, Karine, para o supermercado. E aí eu fui, só que a primeira compra do mês já dá 500, já dá 600. E aí quando ela vai ao longo das próximas semanas, ela precisa repor isso, precisa repor aquilo, e aí ultrapassa. Então se você tem um planejamento de 500, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai dividir por semanas. Então eu tenho 4 semanas. Faz o teste, você tem R$250 para gastar por semana. E se naquela semana você precisou comprar produtos de limpeza, sei lá o que, e você gastou 350, ok. Então nas próximas semanas você vai ter que diminuir de 250, você tem R$200 nas próximas 2 semanas. Fica mais fácil às vezes o controle disso. Mas eu quero muito que vocês analisem e que vocês coloquem tudo na ponta do lápis. Absolutamente tudo. Peraí que o Vitor tá falando que tá na mente que tem que gastar
Exato. E você sabe por que funciona assim, Vitor? Porque normalmente os nossos pais, lá quando nós éramos criança, nossos pais viveram aquela era da inflação. Então, o que acontecia? Eles tinham freezer, né, dentro de casa, não sei se você se recorda disso, mas tinha freezer dentro de casa e aí eles compravam absolutamente tudo, todo o dinheiro que eles tinham, eles compravam com alimento, com coisas, porque o dinheiro perdia valor no tempo muito rápido. Então, não fazia sentido poupar. Fazia sentido você comprar, estocar a carne e deixar a carne congelada, porque no dia seguinte a carne mudava o preço. Então, ficou muito cultural, ficou na nossa mente em que o nosso dinheiro tinha que ser gasto, ele absolutamente tudo. Então, eram despensas muito cheias, né? Armários muito cheios de comida. Então, por isso que a gente culturalmente acaba tendo muito isso de gastar demais em supermercado e tal. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nós vivemos em uma era totalmente diferente dos nossos pais e que provavelmente até quando nós completarmos lá 65 anos de idade, a gente não sabe o que vai ser da Previdência Social, a gente não sabe o que vai ser do INSS. E a gente não sabe se a gente vai ter essa opção na nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa hoje começar a pensar no nosso futuro. Porque se você começar hoje a poupar dinheiro, você vai precisar começar com menos. Então, se você poupar, por exemplo, R$100 por mês, até você completar lá seus 65 anos, é óbvio que ao longo do tempo, você vai aumentar esses aportes, com certeza. Mas o que você precisa ter é constância. Todo mês você precisa guardar um pouquinho. E tempo. Tempo é um fator determinante na equação lá dos juros compostos. Então, quando você faz o cálculo de juros compostos, que é o juros sobre juros, o tempo é o fator determinante. Então, quanto antes você começar, menor vai precisar ser o seu aporte. Então começa mesmo com pouco e automaticamente você vai mudar seu mindset, você vai mudar seu modelo mental. Só que você precisa dar o primeiro passo. Você precisa começar. E aí para começar, vem tudo isso que eu venho falando para vocês. E essa live aqui não é só para endividados. Essa live é pra gente olhar para dentro de casa. Existe uma coisa nas finanças comportamentais que é muito interessante, chamado desconto hiperbólico. O nome é meio feio, mas vocês estão absolutamente acostumadas com isso. Sabe o que é isso? É a nossa capacidade de acreditar que no futuro tudo vai ser melhor. Como assim, Karine? Ah, você quer comprar essa televisão aqui? Ah, quero muito, mas imagina, eu não tenho condições de comprar essa televisão. Fica tranquilo, porque são só 10 parcelas de R$200. E aí, automaticamente, o que seu cérebro faz? Opa, 200 conto? Ah, 200 conto hoje tá tranquilo? Bora, dá pra comprar. E aí você passa seu cartãozinho bonito lá. E aí é R$200. O que o seu cérebro pensou foi, eu tenho dinheiro hoje pra pagar R$200. O problema é que não é R$200, são R$2.000 que você vai pagar em 10 meses. Só que o seu cérebro só captou os 200. E você, na sua capacidade de acreditar que no futuro tudo vai ser melhor, você falou assim, tranquilo, R$200 hoje é muito tranquilo pra eu pagar. Dá pra eu ter essa televisão. E aí a gente acaba entrando num ciclo em que a gente imagina que a gente nunca vai conseguir as coisas se não for financiando, se não for fazendo empréstimo, se não for parcelando. E o marketing, já sabendo disso, o que ele faz? Ele te oferece um produto e fala assim pra você, não, mas é R$1.000 isso aqui. Né? São 4 parcelas de 250. E o seu cérebro capta o quê? Os 250. E aí você compra aquela roupa, às vezes, por R$1.000. Você fala, meu Deus, eu comprei R$1.000 de roupa. Como? Por que eu fiz essa burrada? Porque você só pensou nos 250 e isso acontece muito. E aí a fatura do cartão de crédito é sempre uma surpresa. Eu vou fazer uma live ainda esse mês falando sobre cartão de crédito, né? Que eu sempre falo que assim, meu cartão, minha dívida. Porque a gente tem um cartão de crédito e o cartão de crédito nosso, ele é sempre aquela surpresa e a meta é sempre redução. Não, eu vou reduzir o meu cartão de crédito. Quando a gente pega o orçamento, uma coisa que acaba sendo um cupim muito grande do orçamento é o cartão de crédito. Porque a pessoa simplesmente bota tudo lá no cartão de crédito e o cartão de crédito vem, come uma parte do salário, uma boa parte do salário,
e a gente não olha ali pra dentro. O que tá dentro do cartão de crédito? Exatamente, Vitor, é uma armadilha o cartão de crédito que a gente tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito. Tô falando que ele é ruim? Não! O cartão de crédito é muito bom, tem muita vantagem em ter um cartão de crédito, porém você precisa saber utilizá-lo. Mas isso a gente vai falar numa live lá, mais pro final do mês que a gente vai falar sobre isso. Pra quem ainda não sabe, toda quarta-feira, 10 horas da manhã, eu tenho live aqui. Então anotem na agenda para vocês estarem aqui comigo toda quarta-feira. Essa live não vai ficar gravada, porém, eu lá na minha bio vou deixar um link para você se cadastrar. Não deu tempo de assistir, precisou sair, quer assistir depois, eu vou mandar o link para vocês por e-mail, tá? Então entra lá, se cadastre para você receber. Então é bem bacana. O cartão de crédito é isso aí, a gente precisa saber usar. Outra coisa muito importante que a gente precisa fazer para sair das dívidas e de uma maneira geral, para a gente construir um orçamento legal, um orçamento que funcione, é fazer uma reunião em família. Porque a gente não costuma fazer. E aí, cada um tá remando para um lado. Cada um tá remando para o lado que acha que é mais interessante. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer uma reunião. E quem tem filhos, os filhos precisam participar dessa reunião. Ah, mas meus filhos são muito pequenos, eles ainda não entendem. Tudo bem, você vai fazer uma reunião com a sua esposa ou com o seu marido e depois você vai transmitir de um jeito mais lúdico, talvez, mas para os seus filhos. Eu tenho uma cliente que faz acompanhamento comigo e que ela tem 2 filhos gêmeos e especiais. Então eu tô falando aqui o caso dela porque ela mesma contou, tá? Então eu posso trazer esse caso aqui que eu sei que ela não vai se importar. O que é muito legal, eu até postei na época que ela fez isso. Quando começou a pandemia, ela fez algumas metas para que ela pudesse reduzir conta de energia, reduzir conta de água, contas pequenas que a gente acha que nunca pode reduzir. Pois é, ela fez um cartaz e aí ela colou na porta da cozinha, se eu não me engano, e aí lá tá assim: pessoal, ajudem a mamãe, nós temos uma meta de reduzir. Então, quando sair do cômodo, apaga a luz, não deixa a torneira pingando, e a pizza do final de semana, então ela não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Aí ela ainda colocou assim: eu sei pra vocês que é difícil, mas a mamãe faz comida com muito carinho. E a gente vai ver o que a gente consegue fazer pra sair dessa situação. Mas eu quero que todos nós possamos entender que a gente tá junto nessa. Então o que aconteceu? Os filhos começaram a policiar. Eles já são grandes, né? Então um policiava o outro: mãe, ó a luz. Ó, aqui a torneira, ó o banho, tá demorando muito no banho. Mãe, meu irmão tá demorando muito no banho. Então, isso é muito bacana, pessoal, porque a família acaba ficando engajada. Eu fiz uma live também com a Vicky, e a Vicky me contou, e Vicky é uma educadora mirim, e a Vicky me contou que muito novinha, eles queriam fazer uma viagem pra Disney. E aí o que a mãe fez? A mãe fez uma reunião em família e falou assim: pessoal, vamos fazer uma reunião, vamos fazer o aniversário de 15 anos, se eu não me engano, da irmã que vai ser na Disney? Ok, vamos. Então o que a gente precisa? A gente precisa de X mil reais para poder fazer essa viagem. Então era tipo 2 anos depois, alguma coisa assim. Então nós vamos programar essa viagem em família. E ali, quando eles fizeram essa programação de viagem em família, todo mundo começou a ver que fazia sentido economizar, que fazia sentido sair daquela situação que eles estavam. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E é isso que eu quero propor pra vocês. Porque esconder a real situação da família, dos filhos, é muito perigoso. Mesmo porque eu tenho uma filha de 6 anos, por exemplo, e hoje a Maria Júlia já aprendeu muita coisa, até mesmo porque é meu dia a dia. Mas no passado, ela imaginava que cartão de crédito era um plástico mágico e que a gente podia passar tudo no cartão de crédito. Quem nunca ouviu uma mãe falando assim: filha, a gente não tem dinheiro, e a criança respondendo: ah, mãe, passa no cartão. E eu ouvi isso uma vez da minha filha, ela tinha acho que 3 ou 4 anos, e aquilo me chocou. Eu fiquei muito chocada quando a minha filha falou isso: não, mamãe, mas passa no cartão. E eu falei: gente, qual é o pensamento que Maria Júlia tem em relação ao cartão de crédito? O que ela imagina? Ela imaginava que era um plástico mágico. O problema é que muitos adultos imaginam que o cartão de crédito é um plástico mágico, né? Que a gente não precisa pagar, passa no cartão. Depois, quando vir a fatura, a gente pensa o que a gente vai fazer. Não. É a dor do pagamento ali. Eu também falo muito sobre isso. E o dinheiro que tá na sua carteira, ele é o mesmo dinheiro que tá no seu banco e ele é o mesmo dinheiro que tá no seu cartão de crédito. E a gente precisa entender. Se você colocar 100 reais na carteira e você for em uma padaria e a conta der 40 reais, você vai ter pena.
de tirar a nota de 100 ali da sua carteira. Você vai olhar e falar, R$100, hein? Nossa, só tem esses 100, R$40 aqui na padaria. Pô, padaria, gastar 40 conto é muita coisa, hein? Peraí, deixa eu ver se eu preciso de tudo isso. Agora, se você estiver usando débito ou crédito, às vezes a gente nem olha o valor que deu a conta. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas isso já aconteceu comigo. Eu simplesmente passar o cartão e aí depois eu olhar e falar, caramba, deu R$40 a conta. Ah, tudo bem. Só que às vezes era cartão de débito. Olha lá, saiu da minha conta. Isso significa, isso pra gente é a dor do pagamento. E aí a gente não tem a dor do pagamento. Por quê? Porque aquele negócio que os olhos não veem e o coração não sente? É exatamente isso. Então você vai lá e passa e depois você pensa como pagar. Não, não faça isso. Comece a pensar que a fatura do cartão de crédito é um dinheiro que você... Um cartão de crédito, de uma maneira geral, é um dinheiro que você não tem, muitas vezes, para comprar uma coisa que você não precisa. Então, será que você precisa mesmo daquilo? Você precisa agora? Você precisa sem se endividar? E como eu falei, nós vamos fazer uma live sobre cartão de crédito, eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Aqui a Lívia tá falando que a filhinha dela já falou isso, né? Passando o cartão. Exato, porque a gente ensina, né, Lívia? A gente ensina pelo exemplo. Esse é o problema. O problema é que a gente já tem atitudes totalmente diferentes. E aí, quando a gente faz uma reunião em família, como eu tava falando pra vocês, a gente entende a importância de falar, opa, peraí. Eu agora chamei minha família na chincha aqui e falei, cara, a gente vai ter que reduzir, a gente vai ter que fazer isso. Vamos um fiscalizar o outro? Vamos todos em conjunto? Se nós sairmos das dívidas, a gente pode fazer tal coisa. Pense em algo que a família gostaria muito de fazer junto. Pense em algo que você gostaria de proporcionar para sua família, que você acha que vocês vão adorar, que eles vão amar isso. Pessoal, lembra que a gente está com um objetivo há muito tempo de, sei lá, viajar para o Beto Carreiro? Então, sabia que a gente pode viajar para o Beto Carreiro? Mas o que a gente precisa primeiro é olhar aqui, ó, para essa folhinha, olhar para dentro de casa, vamos resolver umas coisas pequenininhas que a gente tem para resolver e aí a gente vai conseguir. Mas primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos olhar quanto custa ir para o Beto Carreiro hoje. Entra lá no site, olha quanto custa e aí coloca como meta. Então eu tenho como meta juntar X mil reais para poder ir pro Beto Carreiro. Então nós vamos fazer isso? Vamos. Então agora o que a gente precisa fazer? Organizar as dívidas, organizar as contas. E aí acaba sendo uma meta coletiva. E uma meta até gostosa de cumprir. Vocês não concordam comigo? Que faz sentido economizar na pizza do final de semana, se for para viajar para Beto Carreiro, para realizar um sonho do seu filho? Tô falando Beto Carreiro, uma coisa aleatória. Então assim, é trocar de carro, é viajar pra Disney que seja, né? Então assim, faz sentido? Porque muitas pessoas falam isso pra mim. Ah, Karine, mas assim, pô, vou fazer planejamento financeiro, vou te contratar e sabe o que você vai fazer? Você vai cortar minha pizza do final de semana. Não, eu não vou cortar sua pizza do final de semana. Você vai cortar sua pizza do final de semana se você achar que faz sentido pra você. Porque você começa a entender que às vezes a nossa prioridade, ela tá no prazer de consumo imediato. Eu quero, eu compro, e depois eu me viro pra pagar. E não é assim, não precisa ser assim. Eu sempre trago uma frase, quem me acompanha já me ouviu falar isso, que é no controle que está a sua liberdade. A meta não é o dinheiro, né? É algo que o dinheiro compra. Exato, Lúcia. Na verdade, eu sempre falo isso e nós já conversamos até sobre isso, né, Lúcia? O dinheiro, ele é um meio, nunca um fim. Isso é muito legal, porque quando a gente foca no dinheiro, eu preciso pagar dívida, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso acumular dinheiro, a gente acaba vibrando na escassez, em várias outras coisas que não vão ser interessantes para você. O que precisa é você colocar ali como objetivo e falar assim, não, o dinheiro ele é só um meio e nunca um fim. Aqui, Vitor, você tá falando pra mim que vai demorar muito para chegar a nossa meta, em que Caí, voltei. Vocês estão me vendo? Travou aqui pra mim, gente. Só me digam se vocês estão me vendo direitinho. Voltou, ótimo. Beleza então, bora, Lúcia. Então, a sua meta é muito grande, Vitor? Então, se a sua meta é muito grande, o que você tem que fazer? Você precisa fracionar a sua meta. Então, por exemplo, a minha meta é juntar R$1 milhão.
Beleza. Você quer juntar R$1 milhão em quanto tempo? Eu quero juntar R$1 milhão em 10 anos. Ok, você tem 10 anos para juntar essa meta? Beleza. Então, coloca na ponta do lápis o quanto você quer juntar por ano para chegar até 1 milhão. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fracionar a meta para que fique mais fácil. Porque muitas vezes a gente desiste porque fala assim, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou realizar a minha meta. Eu nunca vou conseguir levar os meus filhos para Disney, levando em consideração as dívidas que eu tenho hoje. E não é assim. O que você precisa pensar é, eu consigo. O que eu preciso primeiro é ajustar. E aí vem lá o primeiro passo que eu passei para vocês, que é anotar as dívidas. Anota suas dívidas na ponta do lápis ali direitinho, porque se vocês anotarem tudo direitinho, o que vai acontecer? 50% da sua meta já vai estar resolvida. Das suas dívidas já vão estar resolvidas, sabia? Porque automaticamente você já tangibilizou aquilo. E eu quero que vocês criem um cronograma, que aí era o passo número 5, criar um cronograma de pagamento. O que é criar um cronograma de pagamento? É você entender quais são as metas mais urgentes que você precisa. Deixa eu ver como é que tá nosso tempo. Não, ainda dá. Criar um cronograma de pagamento, você precisa fazer o quê? Você vai olhar e você vai colocar as prioridades das suas dívidas. Começando por onde? Começando por serviços essenciais. Quais são os serviços essenciais? Aqueles que você não pode ficar sem. Então, água, luz, seu condomínio. Ah, não, condomínio ainda dá pra deixar pra lá um pouquinho, Karine, dá pra negociar. Beleza. O que você precisa? O que é essencial pra sua sobrevivência, sua e da sua família? Então, essas são as primeiras dívidas. Em segundo lugar, são dívidas que têm um bem como garantia. Carro, casa. Em terceiro lugar, as dívidas com juros mais altos. Cartão de crédito e cheque especial, por exemplo. E por último, dívidas mais baratas e dívidas que não possuem um bem como garantia. Colocou todas as suas dívidas na ponta do lápis? Você já sabe qual é o valor original? Você já sabe quais seriam as possibilidades de negociação? Você já sabe o quanto você está fazendo sobrar mensalmente, que você pode comprometer aquela renda pagando as dívidas? Ok, então agora você vai para o cronograma. E aí dentro desse cronograma você vai negociar com os fornecedores, com os seus credores, desculpa. Você vai negociar com os seus credores. Aí é hora de você ligar um por um e falar assim, aqui, essa minha dívida é 10 mil do cartão de crédito, lá como eu dei como exemplo no começo da live. 10 mil eu devo de cartão, né? Mas eu sei que o valor original é 4. Então faz o seguinte, eu te pago 4. Nessa hora você já tem o dinheiro guardado, por exemplo. Ah, ou você não tem. Tipo, vocês querem 4 mil? Eu pago 4. Ah, então, vamos ver. Não, a gente consegue fazer 4. Ok, então tipo, pago 4 parcelas de 1.000. Aí, senhor, desse jeito não dá. Não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Esse é o jeito que eu posso te pagar. Se pra você não dá, tudo bem. Anota aí o meu pedido e na hora que você puder fazer essa possibilidade, você me liga. Eu tenho certeza absoluta que eles vão te ligar, te fazendo essa proposta. Porque eles sabem que a sua dívida originalmente era isso. E ali tem uma coisa muito legal e que eu sempre trago para os meus clientes, é fazer o cadastro lá no Serasa Consumidor. Eu não sei se vocês conhecem o Serasa Consumidor, é muito legal, é de graça, tem aplicativo. Então vocês vão fazer o cadastro de vocês lá no Serasa e ali vocês conseguem ver quais são as dívidas, o que tá lá no Serasa. Você consegue consultar seu nome. Muita gente me pergunta, Karine, como é que eu faço para consultar meu nome? Cria um cadastro lá no Serasa Consumidor. E ali você vai também saber qual é a nota que você tá de crédito. Independente, tá, pessoal? Essa dica vale até pra quem não está devendo. Porque muita gente fala assim, não consegui empréstimo no banco. Por que eu não consegui empréstimo no banco, Karine, se eu não tenho restrição? Pois é, mas às vezes você tá pagando suas contas todas atrasadas. E dá um pontinho negativo lá. Então dá uma olhada. Ou você já teve uma restrição e saiu recente. Dá uma olhada que é muito legal e por ali você consegue começar a olhar o seu score, ou seja, sua nota de crédito para os bancos. E você consegue ter como meta, essa nota ela vai de 0 a 1.000. E ali você consegue ter uma ideia de se você está aumentando a sua nota. Quanto maior a sua nota, né, obviamente melhor.
Negociação com instituição financeira desse jeito. É exatamente isso, Vitor. A gente precisa deixar claro para a instituição financeira, porque o que eu vejo? Eu vejo pessoas meio desesperadas assim e falam assim: não, mas essa é a única opção, hoje é o último dia, porque eles estão me ligando, porque eles me falaram que não vai ter jeito, que é a última oportunidade. Só que você consegue pagar aquela última oportunidade? Porque o que vai acontecer? Você vai fazer uma renegociação, vai pagar a entrada, vai pagar a segunda e depois você não vai conseguir pagar. E aí vai incidir mais juros sobre aquela dívida. A partir do momento que a gente faz uma renegociação, o que o banco faz? O banco junta todas as suas dívidas em um contrato só. Só que ali em cima daquele contrato tem IOF, que é Imposto de Operações Financeiras. Ou seja, já tem mais uma coisa. Era 10 mil sua dívida, então ele pegou os 10 mil. Claro, ele vai pegar os 10 mil. Aí ali tem mais IOF, que é 0,38 ao mês e 2% ao ano. Ok? Então, colocou mais ali o IOF. Aí tem a TAC, que é a tarifa de abertura de crédito que os bancos vão te cobrar. Aí ele bota mais a TAC. E ali foi, sei lá, para 13 mil reais. E o que ele coloca em cima? Juros. Você vai pagar aquilo em 36 meses. Vamos para a conta ficar mais fácil? Em 10 parcelas foi para 13 mil e em 24 parcelas de 800 reais. Olha como é que sua dívida já aumentou. E aí, automaticamente, o que vai acontecer? Você vai pagar 1, 2, 3, 4 e você parou de pagar. E aí, a sua dívida, que era de 10, já virou 13. Lembra que você financiou o IOF, você financiou a TAC, você pagou 2, não amortizou nada. E a sua dívida já virou 13. Entende? A sua dívida não vai voltar a ser 10. Então, o que você precisa fazer? Bota na ponta do lápis quanto você realmente pode pagar. E faz uma renegociação em cima do que você pode pagar. E se você ainda não pode pagar, infelizmente você não vai renegociar. Você vai criar uma estratégia que é o quê? Eu sei que a minha dívida é 4, então eu não vou renegociar agora. Eu vou juntar os 4 mil, vou ligar no banco e vou falar assim: tenho 4 mil reais para pagar à vista agora, você quer? Vou te pagar. Se você não quiser, paciência, eu vou ligar pro próximo da lista e vou pagar aquela dívida pro próximo da lista. Só que normalmente, quando os bancos entendem que você tem dinheiro ali em cash, né? Você tem dinheiro para pagar à vista, eles normalmente vão fazer boas possibilidades para você. O negócio é você virar o jogo, você virar a mesa. E para virar a mesa, você precisa saber qual é a sua real situação. Você precisa saber como está a sua vida financeira. O que é compatível com o seu bolso e o que não é. Peraí que alguém falou alguma coisa aqui comigo, eu deixei passar. O Gleidson falou que eu podia fazer uma live sobre alugar ou comprar uma casa, né? Pois é, Gleidson, eu vou falar a minha opinião a respeito disso, porque assim, muita gente vem com dados e fatos falando assim: é muito melhor você ter o dinheiro, aplicar o seu dinheiro, fazendo um spoiler aqui sobre a sua solicitação. Alugar uma casa e deixar o seu dinheiro investido. Eu concordo, tá? Eu acho que realmente é uma excelente possibilidade você deixar seu dinheiro aplicado e morar de aluguel. Porém, a gente lida com valores e tem muita gente que tem um valor chamado valor de segurança. E para aquela pessoa, ela não vai conseguir fazer isso. Ela não consegue colocar o dinheiro investido, deixar o dinheiro aplicado e morar de aluguel. Por quê? Porque se ela precisa bater um prego, ela vai ficar incomodada porque ela tá fazendo na casa do outro. Se ela precisar pintar uma parede, ela vai ficar incomodada. Se ela precisar colocar um guarda-roupa, ela vai ficar incomodada. Então, são coisas que a gente pode sim falar sobre esse tema e eu acho super legal. Eu posso inclusive fazer um vídeo até. Eu normalmente, pessoal, quem não tá acostumado a entrar nas minhas lives, todos os dias eu trago alguns temas nos meus stories. E ali eu deixo sempre uma caixinha de pergunta. Então, quando vocês quiserem saber de um tema, Karine, poxa, ideia para sua próxima live, vamos falar sobre comprar ou alugar? Ou Karine, grava um vídeo que eu tenho essa dúvida. Então, isso me ajuda muito a trazer conteúdo mais legal para vocês. Tá? Então, assim, pra mim, faz total diferença quando vocês vão lá na minha caixinha e colocam suas dúvidas. E aí são dúvidas assim, não tem dúvida boba, não tem dúvida chata, tem dúvida que você não tirou. E eu faço maior gosto de tirar as dúvidas de todo mundo, tá bom? Então, obrigada, eu vou anotar isso aqui e a gente vai falar a respeito. Então, o que a gente precisa tomar um pouco de cuidado é só em relação a isso.
Porque às vezes eu, enquanto uma planejadora financeira, eu posso ir lá e mostrar, provar por A mais B pra você que é melhor você deixar seu dinheiro aplicado. Só que você vai sofrer com isso. Então, como a gente lida muito com valores, eu acho que assim, o valor de cada pessoa ele tem que ser extremamente respeitado. Então a gente precisa entender muito os nossos valores. E pra mim, quando eu entendi isso, foi libertador na minha vida entender sobre valores, porque eu consegui falar assim, caramba, então é por isso que assim, tal coisa não faz sentido pra mim. A minha transição de carreira foi muito isso. Eu entendi por que eu sofria sendo gerente de banco quando eu entendi que o meu maior valor era um valor de segurança. O meu maior valor era um valor de liberdade. E o meu segundo maior valor era um valor de segurança. Então, qual era o problema? Eu não conseguia fazer minha transição de carreira. Primeiro, porque eu tava muito preocupada. A minha liberdade era muito importante pra mim. Então, era isso que me incomodava no banco. Muito. E só que o meu valor de segurança era um valor muito alto também. Então, eu tava presa ali. Não, mas eu sou CLT. Eu sei o quanto eu vou receber mensalmente. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um trabalho para entender isso dos meus valores e entender como eu faria para um valor ajudar o outro. Então isso é muito legal. Aqui, a Lívia já tá falando na live, então bora. Eu vou colocar um post hoje com os temas das próximas lives e aí eu quero que vocês falem se vocês gostam do tema, se vocês acham que não é legal. Karine, esse tema aqui a gente não quer ouvir não. Bora mudar de tema que a gente acha mais interessante tal tema. Quando vocês falam isso, pra mim, eu não me sinto ofendida não, tá, gente? Pelo contrário, eu adoro. Eu falo assim, então a galera não gosta desse tema, não? Vamos mudar o tema pra próxima live, então a gente traz um tema diferente. Vou anotar aqui pra gente poder ver se ainda esse mês a gente consegue fazer esse tema. Combinado? Pessoal, então eu vou recapitular tudo. Deixa eu ver que horas são. Tá quase acabando. Vou recapitular, ok? Se eu já fiz coaching, não. Se eu fiz processo, se eu já fui coach de alguém ou se eu já fiz curso de coaching. Eu fiz coaching financeiro. Coaching financeiro eu já fiz, tá? Mas coaching E eu já passei por um processo de coaching. Eu passei por um processo de coaching para ajudar a minha transição de carreira. Porque eu fiz uma transição de carreira muito tranquila. Fiz uma transição de carreira, assim, que na minha opinião foi uma das melhores opções na minha vida quando eu fiz coaching. Passei por um processo para ajudar a minha transição de carreira. Foi muito importante na minha vida. Inclusive, minha coach maravilhosa, Paula, te amo. Vamos lá. Recapitulando. Primeira coisa, anote todas as suas dívidas. Vai doer, eu sei, mas é extremamente importante. Segundo, descobre o valor original das suas dívidas. Quanto era a dívida quando você parou de pagar? Qual é os juros que tá incidindo sobre essa dívida? Tá? Mesmo que seja um pouco difícil pegar essa informação. Memória de cálculo. São coisas que você pode entrar em contato pedindo. O que é memória de cálculo? Como é que essa dívida virou o que ela tá? Quanto, né? Como ela chegou nesse estado? Ali tem, na memória de cálculo. Segundo, criar um orçamento para saber o quanto você pode pagar por mês das suas dívidas. Terceiro, orçamento. Quarto, estipular um valor mensal de pagamento. Quarto, estipular um valor mensal de pagamento. E estipular um valor mensal de pagamento, lembrando que metade desse valor vai para investimento, mudando seu mindset para um mindset de crescimento, um mindset de sucesso financeiro. E a outra metade vai para as dívidas, ok? Quinto, agora sim que meu dedão tanto tá aparecendo, achei que tá ficando doida já, sabe contar a pessoa. Quinto, cronograma. Crie um cronograma para pagamento das suas dívidas por ordem de prioridade, lembrando, serviços essenciais, dívidas com garantia, dívidas com juros mais altos e depois dívidas sem garantia e com juros menores. E, por último, sexto, faça uma reunião em família. Coloca todo mundo no jogo. Cria todo mundo uma estratégia junto para que vocês possam sair. Pensando sempre que o dinheiro é um meio, nunca um fim. Então é muito importante que vocês juntos pensem em um sonho, em uma prioridade para o dinheiro de vocês. Uma prioridade para a família, porque aí vai ficar mais fácil. Porque aí automaticamente todo mundo vai querer fazer parte do jogo. Todo mundo vai querer poupar. Se é para realizar um sonho coletivo, todo mundo vai se sentir integrante ali da equipe, né? Então faça isso, coloca todo mundo no jogo. Porque senão, é o que eu falei, cada um tá remando para um lado e fica realmente muito difícil, tá? Valeu, Vitor, valeu muito a pena, mudou minha vida. E assim, quando as pessoas me perguntam como é que foi fazer um processo de coaching pra você e valeu a pena, eu falo, cara,
valeu muito a pena, valeu cada centavo. Então, é muito legal. Lembrando, eu não vou deixar essa live gravada, eu vou baixar essa live. Por que que eu não vou deixar ela gravada? Porque as pessoas assistem muito pouco. E aí, as pessoas acabam se perdendo, às vezes, qual é a live ou qual não é a live. Então, o que que eu quero? Que vocês se cadastrem. Tem aqui, ali na minha bio, tá lá pra se cadastrar, pra você receber as lives. Você vai colocar teu e-mail e automaticamente eu vou encaminhar essa live pra você com o link. Então você vai ter um link, vai pegar, vai assistir melhor, vai poder anotar, vai pausando, vai ser muito mais interessante, tá? Ah, Dulce, agora que eu vi que você tá aqui, beijo! Combinado, pessoal? A gente tem alguns minutos ainda, enquanto eu bebo uma água. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ei, Mônica, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguma sugestão? Não? Então, pessoal, eu super agradeço por vocês estarem aqui comigo. Tudo que a gente tem de mais importante na vida é o nosso tempo. E se vocês pararam a vida de vocês pra me ouvir, eu fico muito feliz. Então, que as minhas palavras façam diferença na vida de vocês. É pra isso que eu faço live, é pra isso que eu tô aqui toda quarta-feira, 10 horas da manhã. E você é meu convidado pra vir nessa jornada que a gente constrói toda semana junto, tá? Então, tudo que eu faço, todos os meus vídeos, todos os meus áudios, grupo no Telegram, enfim, é tudo sempre pra trazer conteúdo pra vocês, conteúdo de qualidade. Então vocês me ajudam muito quando vocês respondem minha caixinha lá nos stories, quando vocês me mandam direct me falando coisas que vocês gostam, coisas que vocês não gostam, tá? Então, sejam todos sempre muito bem-vindos e não existe dúvida boba, todas as dúvidas são muito importantes e eu quero que vocês tragam elas pra gente conversar, tá bom? Um beijo grande, fiquem todos com Deus, uma semana abençoada para todos vocês e até quarta-feira da semana que vem, 10 horas que a gente tá junto novamente, tá bom? Beijo, beijo!